Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui nesta tarde para mais um culto reviver. Que estejamos todos na presença do Senhor. E neste momento eu queria trazer uma palavra para a gente iniciar o nosso culto. E a palavra está lá em Hebreus 9, de 18 a 12. Mas eu vou fazer a leitura apenas daqueles que são necessários para que a gente tenha o conhecimento da palavra. Então vamos lá no 19, que diz o seguinte: porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E o 9, 26, 28 diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E o 10:4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. E o 12 complementa: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração. Por quê? Porque ele trata tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tanto da Antiga quanto da Nova Aliança. E, antigamente, tudo era purificado pelo sangue de animais, né? Inclusive, no que a gente leu aqui, acabou de ler, fala que o sangue de bezerros e cabras foi aspergido no tabernáculo, foi aspergido sobre o próprio utensílios lá que eram utilizados. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Só que, por esse sangue de animais, o tabernáculo, por exemplo, era cerimonialmente purificado, mas não livrado de todo o pecado. Já no Novo Testamento, com o sangue de Cristo, este não. Ele tanto nos leva ao santuário celestial, quanto ele purifica, ele limpa, ele redime todos os pecados. Então, o derramamento do sangue de Cristo foi um único sacrifício, ele não precisa fazer mais, e ele traz essa limpeza dos nossos pecados. Então, quando a gente entrega o nosso coração, entrega a nossa alma a Cristo, aí sim há a purificação de pecado, a santificação diante de Deus pelo sangue de Cristo que foi derramado. E para isso, como a própria palavra diz, nós temos que crer no Filho. Se não crer no Filho, não há como se chegar a Deus, né? Então, assim, a morte de Cristo, ela foi suficiente para que a gente vencesse todo o pecado, né? E aí, na segunda vinda dele, como traz ali, no próprio texto, entre o Hebreus 9, Hebreus 9:18 até o 10:12, ele trata dessa questão da segunda vinda de Cristo, quando ele vier, né? Perfeito, para retirar todos os pecados e o momento que haverá o julgamento. Então, existiu apenas um julgamento, um sacrifício, que foi o sacrifício vicário de Cristo, para que a gente se achegasse a Deus. E esse sacrifício foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E crendo nessa palavra, meus irmãos, nós queremos colocar diante dele todo o nosso coração e a nossa alma. Então, neste momento, vamos orar para que nós possamos se achegar junto a Cristo. Pai, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta tarde, Senhor, para louvar, santificar e engrandecer o Teu nome. Porque só há um Salvador, e este Salvador é Tu, Senhor, que morreu naquela cruz e nos redimiu e nos lavou de todo o pecado, derramando o Teu sangue, Senhor, para que a gente pudesse, Senhor, se achegar a Deus e por um único sacrifício nos tornou santos, próximos ao Senhor.
porque somos indignos, Senhor, somos pecadores. Mas graças ao sangue de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus, nos achegar a Deus. Então, Senhor, coloca a tua mão sobre nós, para que nós possamos, Pai, sermos fiéis e possamos, Senhor, caminhar contigo. Somos gratos pelo teu sacrifício, Senhor, e louvamos e engrandecemos o teu nome. Porque assim, Senhor, nós cremos que na tua palavra há salvação, Senhor. Cremos que a tua palavra é única e que nela há salvação e que nos redime, Senhor, pelo sangue de Cristo de todos os pecados. E assim nós podemos, Pai, no dia em que Cristo voltar, estar junto a ti. E aguardando, Senhor, nos colocamos diante de ti e te pedimos, Senhor, sê conosco nesta noite e em todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. E neste momento, meus irmãos, vamos chegar aqui com o Renan e com a Alexandra, um momento de louvor e de louvar ao Senhor. Olá, vovôs e vovós da Clínica Reviver. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com a juventude, dirigindo esse culto em adoração a Deus. Espero que vocês estejam bem, espero que o cafezinho de vocês esteja bom demais e que Deus nos abençoe agora nesse momento de louvor. Nós vamos engrandecer a Ele, escolhemos músicas pouco conhecidas, esperamos que vocês também conheçam e que Deus nos abençoe nesse momento. Então vamos louvar.
conhecido. Espero que vocês nos ajudem aí cantando, louvando e agradecendo ao nome do Deus Todo-Poderoso, que Ele que é digno de honra, de glória e de louvor. Então vamos cantar. Essa certeza que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que possamos lembrar dessa música, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, independente das situações, independente das dificuldades, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, louvando e agradecendo o nome de Deus, essa oportunidade que tivemos. Agora vamos passar para o momento da palavra. Quem vai estar trazendo a palavra é o nosso irmão e missionário Francinaldo, e a Alexandra vai estar orando por ele e logo depois ele está com a palavra. Senhor, te entrego agora em tuas mãos a vida do Naldo, Senhor. Tu posso estar, Senhor, falando ao coração dele. Tu já falaste, Senhor, ao coração dele, que agora tu vai falar aos nossos corações, Deus. Possamos aprender mais de ti, Senhor, e que as nossas vidas possam ser transformadas pela tua palavra. Nos dê, Senhor, uma tarde, Senhor, abençoada, Senhor. Sim. Possamos aprender mais de Ti nessa tarde. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Esteja agora com a vida do Naldo, guardando ele, protegendo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, que a bênção do Senhor Jesus seja com todos vocês da Clínica Reviver.
É um prazer poder estar aqui com vocês nessa tarde, por meio desse vídeo, gravando uma mensagem da parte de Deus, uma reflexão bíblica. Meu nome é Francinaldo, sou membro da Igreja Congregacional aqui em Brasília, e eu gostaria de meditar com vocês nessa tarde sobre um versículo do Evangelho de João, em um momento em que Jesus está conversando com seus discípulos antes da sua morte e ressurreição, ali durante aqueles momentos finais da última ceia. E Jesus está explicando para os discípulos, falando para os discípulos de que ele deveria morrer, né? A morte dele era iminente, mas que não só aconteceria sua morte, mas ele ressuscitaria, e que no meio dos eventos que estavam para acontecer entre a sua morte e ressurreição, também seria enviado o Espírito Santo. Mas no meio dessas promessas, Jesus reafirma e diz aos discípulos o seguinte, João capítulo 6, versículo 22. Assim também agora vocês têm tristeza, mas outra vez verei vocês. O coração de vocês se alegrará, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Essas foram algumas das palavras que Jesus disse aos discípulos para animá-los diante da informação, da notícia, né, de que ele também morreria nas mãos dos romanos. E o que causaria então essa tristeza aos discípulos? Logo após haver dito que seria necessário que ele passasse por isso, os discípulos certamente então ficaram tristes com essa notícia, e é exatamente por conta dessa tristeza que Jesus dá essa palavra de esperança para eles, essa promessa de que, embora neste momento eles tivessem tristeza, eles veriam Jesus ainda outra vez. Jesus está falando da sua ressurreição, e de que quando isso acontecesse, os discípulos então se alegrariam, né? O coração deles se alegrariam, e eles então experimentariam uma alegria que ninguém poderia tirar dos seus corações. Sobre esse versículo, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa oportunidade, algumas reflexões. É um versículo muito bonito, né? Tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. São duas coisas que, na realidade do nosso mundo hoje, parecem muito difíceis da gente conseguir ter, parecem coisas difíceis da gente alcançar, parecem coisas que não são mais possíveis, né? Nós temos visto aí guerras, né? Rumores aí de uma terceira guerra mundial, nós temos visto a Ucrânia contra a Rússia, vários países no Oriente Médio, na África, em guerras civis, guerras uns contra os outros, e nós temos visto aí questões de saúde global, acabamos de sair de uma pandemia, não é? Doenças que nunca se ouviram falar e têm tomado proporções grandiosas, dificuldades aí, financeiras no mundo inteiro. Parece que o cenário não é muito favorável, né? Nós temos visto na lida com as pessoas no dia a dia, muita gente já não tem mais paciência umas com as outras, já não sabem tratar as pessoas com amor, com cordialidade, com o mínimo de respeito. As pessoas têm sido muito individualistas, têm pensado muito em si. E tudo isso acaba corroborando para que a gente olhe para uma perspectiva do presente e olhe para uma perspectiva do futuro e pense, não é possível haver esperança mais para o mundo, as coisas estão muito ruins, as coisas não vão melhorar, e é muito difícil a gente olhar para essas coisas e encontrar nelas alguma alegria para as nossas vidas nesse mundo. E aí, então, o texto que nós lemos parece um texto que vai muito na contramão do que os nossos olhos veem hoje em dia. Falar de alegria, falar de esperança parece algo muito contrário. Mas não deveria ser assim, né? Isso só acontece porque lá atrás, na criação de todas as coisas, o homem acabou desobedecendo a Deus. Por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo, e todo aquele plano perfeito que Deus criou, que Deus estabeleceu, acabou sendo corrompido, sendo modificado, sendo destruído. Nós não ouvimos falar de tristeza, nós não ouvimos falar de aflição, de dor, de angústia, de coisas ruins antes do pecado do primeiro casal, Adão e Eva. Nós ouvimos falar muito pelo contrário, nós ouvimos falar de harmonia, das coisas em ordem,
que todas as coisas que Deus criou eram boas, que o homem e a mulher conviviam bem, que o homem com Deus tinha um relacionamento muito próximo, muito íntimo. O texto bíblico no livro de Gênesis nos diz que Deus caminhava com Adão ao final do dia, havia ali uma intimidade, havia ali um relacionamento próximo entre Deus e os homens. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, o homem já se volta contra a sua mulher, a mulher se volta contra o homem, os filhos, um mata o seu próprio irmão, as nações começam a brigar entre si, a busca pelo poder, a busca por riquezas, a busca por glória, por prosperidade, coisas que nós vemos até hoje acontecendo ao nosso redor. Então, não deveria ser assim. Nós fomos criados para viver em um ambiente de harmonia e em um ambiente de alegria. Mas uma vez que o pecado destruiu, né? Uma vez que o pecado faz parte da nossa natureza, nós não temos como esperar neste mundo por essa solução. Né? Por isso, se nós somos o problema, nós não podemos ser ao mesmo tempo a solução. Se todos nós estamos em pecado e nascemos em pecado, é o que nos diz a Bíblia, todo homem é pecador, não há como nós fazermos alguma coisa para que nós vivamos na perfeição, daquela perfeição da qual o homem estava quando Deus o criou. É aí onde entra Jesus. É aí onde entra a importância de nós termos uma vida ao lado de Jesus Cristo. Aquele que se deu, aquele que morreu na cruz exatamente para que nós pudéssemos ter esperança e pudéssemos ter essa alegria resgatada, essa alegria de volta. Jesus na cruz, Jesus com seu sacrifício, levou sobre si toda a punição do pecado. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus como seu Salvador, essa pessoa, ela então passa a receber de Deus, de novo, essa alegria. Passa a ter com Deus, de novo, esse relacionamento. Passa a ter com Deus, de novo, palavras de esperança. Passa a ter, de novo, uma vida de fato com Deus e não longe dele, como antes, enquanto estava em seus pecados. Essas foram palavras de despedida aos discípulos sobre a morte e a ressurreição, mas Jesus disse essas palavras exatamente porque eles eram seus discípulos, porque eles caminhavam com ele. E aquele que é discípulo de Jesus, aquele que experimenta desse relacionamento, pode então encontrar em Jesus exatamente as mesmas palavras, e não só as mesmas palavras, as mesmas promessas de alegria e de esperança, mas viver de fato em alegria e em esperança e ter a certeza de que é alegria, de que é esperança, vida eterna, que o aguarda quando Jesus voltar. Nós não vimos Jesus ressuscitado como os apóstolos viram, como os discípulos viram. Mas nós sabemos que a sua ressurreição foi real. Muitas pessoas testemunharam isso, pessoas que poderiam ter desmentido os discípulos, desmentido os apóstolos na época, e nada disso aconteceu. Na verdade, as pessoas eram exatamente porque elas foram testemunhas do que aconteceu, que elas, então, inclusive, morreram defendendo essa verdade da ressurreição de Jesus, e que Jesus é real, que Jesus vive e reina entre nós. E de que não só ele vive e reina, como venceu a morte que era a nossa punição final por causa do pecado, mas de que ele tem vida eterna para nos dar quando ele retornar, quando ele voltar. Assim como os discípulos ouviram essas palavras, nós podemos então hoje ouvi-las e receber essas palavras, tomar essas palavras como palavras de esperança para nós. Quando os discípulos ouviram as palavras de Jesus dizendo: "Hoje vocês têm tristeza, mas logo vocês me verão novamente e o coração de vocês se alegrará", mesmo que nós não tenhamos visto Jesus ressuscitado, hoje nós podemos crer nessas palavras e saber que, ainda que hoje nós tenhamos tristeza ao ver a destruição que o pecado causa no mundo, as consequências de um mundo que vive em pecado, as consequências de vermos aí o mal se alastrando, ainda que isso nos cause tristeza, Jesus nos promete de que nós o veremos novamente, porque ele há de voltar. Ele há de voltar para julgar o mundo, ele há de voltar para recolher os seus filhos, para recolher aqueles que creem nele e levá-los para o céu, e julgando aqueles que o rejeitaram, para que ele possa exercer juízo sobre os que se rebelaram contra ele.
mas ele há de voltar e nós haveremos de vê-lo também, assim como os discípulos o viram quando ele o ressuscitou. E melhor, nós o veremos também em glória. Nós veremos a ele glorificado, rodeado com seus anjos, com toda a glória dos céus, que vem para buscar aqueles que creram nele, que foram fiéis, que depositaram a confiança da sua vida e das suas almas em suas mãos. E com isso, ele não só vem para nos buscar, mas ele vem para nos trazer alegria, e a alegria eterna, muito maior do que a que os próprios discípulos experimentaram naquele momento. A Bíblia nos ensina, por meio do livro dos Atos dos Apóstolos, que depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos foram muito perseguidos exatamente porque criam nele. Muitos discípulos foram presos, muitos foram mortos, muitos foram torturados, muitos tiveram que deixar as suas casas e morar em outras cidades por causa da sua fé. Famílias foram arrasadas porque muitos perderam entes queridos porque criam em Jesus. Mas a Bíblia nos diz ao mesmo tempo em que ela conta esses relatos e essas histórias tão tristes, a Bíblia nos diz que esses irmãos perseveravam, permaneciam firmes, porque eles estavam alegres. Assim como Jesus disse a eles que essa alegria ninguém poderia tirar, exatamente eles viveram isso. Nem a perseguição, nem o Império Romano, nem a perseguição de outras religiões fez com que os cristãos daquele tempo e ao longo da história, até hoje, pudessem voltar atrás e pudessem abandonar a sua fé. Pelo contrário, aquele que se encontrou com Jesus, que teve um encontro com Jesus de verdade, esse tem uma alegria profunda no seu coração, comunicada pelo Espírito Santo de Deus. E isso faz com que ele persevere até o fim, independente das circunstâncias. Porque a alegria do cristão, a alegria do Filho de Deus, não está nas coisas que ele pode ver, não está nas coisas que ele pode tocar, nas coisas que ele pode sentir, nas coisas que ele pode comprar, nas coisas que ele pode adquirir nesse mundo. Sejam materiais, sejam elas como fama, sucesso, reconhecimento, qualquer uma dessas coisas. Não está aí a alegria, não está aí a segurança, não está aí a confiança do cristão, do Filho de Deus. A nossa alegria, a nossa confiança, a nossa satisfação, a nossa suficiência está em uma pessoa, que é Jesus Cristo, que é eterno, o que venceu a morte, reina sobre todas as coisas, há de vir buscar aqueles que creem nele e viver com eles por toda a eternidade, num céu de alegria, num céu onde a Bíblia nos garante, pelo livro de Apocalipse, onde não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem morte, nem doença, nada que hoje nos causa tristeza, que hoje nos causa medo, que hoje nos causa pavor, que hoje tira a nossa esperança, que hoje faz com que a gente até nem queira mais ter prazer de viver. Nada disso há no céu. No céu há plena alegria, vivendo em amor ao lado de Jesus. E diante do texto que nós lemos, quando Jesus diz aos seus discípulos novamente: hoje vocês têm tristeza, mas vocês me verão. Nós podemos crer que a volta de Jesus será gloriosa e que ele tendo poder sobre a morte, porque ele ressuscitou, ele tem poder sobre todas as coisas. E tudo aquilo que hoje nos causa mal, tudo aquilo que hoje nos causa dor, tudo aquilo que hoje nos aperta o coração, será vencido e será julgado diante de Jesus Cristo. Jesus virá em glória, nós o veremos, mas não só o veremos, como veremos o mal sendo vencido. Como veremos a morte vencida, o mal punido, o que vemos hoje que é imperfeito sendo aperfeiçoado, aquilo que falta sendo preenchido, o erro sendo consertado e julgado. Tudo aquilo que nos machuca, todo o pecado dos outros que nos afetam, inclusive, porque inclusive vivemos nisso, tudo isso será julgado e plenamente estabelecido. Haverá justiça, para que se estabeleça paz e para que se estabeleça a alegria prometida por Jesus. Nós teremos alegria se estivermos com Cristo. Nós veremos essa alegria se estabelecer nas nossas vidas, se guardarmos as nossas almas nele, se colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus hoje. O Senhor nos garante de que ele trará
alegria, porque tudo que nos causa o mal e a tristeza hoje serão julgados e ele terá vitória sobre todas essas coisas. Mas Jesus também disse aos seus discípulos não só de que eles o veriam novamente, mas que o coração deles seria cheio de alegria, que essa alegria ninguém poderia roubar. Ninguém tiraria essa alegria dos corações. E sabe por quê? Porque todos os inimigos serão derrotados. Hoje, nós ainda estamos sujeitos à morte. Podemos morrer a qualquer momento, independente da idade, independente de situação de saúde, qualquer coisa pode hoje nos levar à morte. A morte ainda é um inimigo contra nós. O diabo, espiritualmente, é um inimigo contra nós, que nos leva a pecar, que nos afasta cada vez mais de Deus. Ele está empenhado em fazer com que eu e você possamos estar cada vez mais longe de Deus. A nossa carne, os desejos do nosso coração, que são manchados pelo pecado, que são pecaminosos, também são contra nós. É um inimigo nosso. E o inferno é um outro inimigo. É o inimigo que aguarda todos aqueles que, vivendo uma vida inteira em pecado e longe de Deus, ignoram a bênção da alegria eterna de Jesus, da salvação que Jesus tem para dar, e acabarão, no dia do juízo, quando Cristo voltar, sendo enviados para lá. Esses 4 inimigos, na volta de Jesus, para aqueles que estão em Cristo, serão vencidos. Porque Jesus venceu a morte, e no dia que ele voltar, todos que morreram serão ressuscitados. Jesus vencerá o pecado, porque ele é o santo perfeito de Deus, imaculado, puro, e ele fará com que todos aqueles que creram nele também recebam um corpo novo, glorificado como ele é, para morar no céu. Ele vencerá também o inferno, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. E até o diabo, que hoje é o nosso inimigo, será enviado para lá também, para ser atormentado e julgado pelo Senhor. Então, não haverá mais nenhum inimigo, não haverá mais nada. Como eu já disse, não haverá dor, enfermidade, morte, angústia, nada que possa nos tirar a alegria que Jesus há de colocar no nosso coração por toda a eternidade. E aí o versículo que ele disse, das palavras que ele disse aos seus discípulos, será cumprido nas nossas vidas. Com o mal vencido e vingado, os inimigos derrotados e todas as forças contrárias sido enfraquecidas, não haverá mais nada a se opor à nossa alegria plena em Jesus. Termino trazendo 4 coisas importantes que a gente não pode esquecer nessa tarde. Primeiro, sim, há ocasião de vivermos em esperança e alegria. Podemos viver em esperança e alegria, independente da nossa idade, independente se estamos enfermos ou não, independente se estamos acamados ou não, independente se somos amados pelas outras pessoas ou não, independente se as pessoas lembram de nós ou se fomos esquecidos, independente de qualquer coisa, se somos ricos, se somos pobres, se temos recursos ou se não temos recursos, podemos viver em alegria e esperança com Jesus. Se nós crermos nele como aquele que pode nos dar esperança e alegria eterna. Segundo, só Jesus tem poder e autoridade para vencer tudo o que é mal e que nos causa dor e tristeza. Não confie em você, não confie em governos, não confie em homens, não confie em nada, em nenhum recurso tecnológico que esse mundo, que nós possamos vir a desenvolver. Só Jesus pode nos dar alegria eterna, porque só ele é eterno e todo-poderoso. Terceiro, sim, Jesus voltará e eu espero que você e eu possamos ter fé nele, colocar a nossa alma nas mãos dele, deixar os nossos pecados, crer nele como nosso Senhor e Salvador, para que nessa volta nós possamos receber das mãos dele a alegria eterna que ele tem para dar, como ele prometeu aos discípulos. E por último, saber que parte dessa alegria, que é eterna, já pode ser vivida hoje. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados e caminhamos com Jesus e cremos em Jesus, parte dessa alegria já pode ser experimentada hoje. De você saber que não há doença, não há abandono de ninguém, de que não há guerras, de que não há conflitos econômicos, de que não há absolutamente nada nesse mundo que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De que uma vez que você, ainda que morra, coloque a sua alma, mas morra com a sua alma depositada nas mãos de Jesus, saiba de que no dia que ele voltar,
Senhor te chamará pelo teu nome e te conduzirá para uma eternidade de alegria ao lado dele. Que ele te abençoe, que ele abra o teu entendimento a essa palavra e que você possa hoje responder em fé ao convite que ele está te fazendo. Jesus te diz nessa tarde: eu tenho alegria, alegria verdadeira e alegria eterna para te dar. Deixa teus pecados e vem, segue-me, crê em mim e acredite, estarás comigo por toda a eternidade em alegria e amor na minha presença. Que o Senhor te encontre assim, com essa fé, com essa esperança, e que Ele abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Estamos de volta, meus irmãos. Que palavra abençoada que o nosso irmão missionário Naldo nos trouxe. Que Deus possa abençoar a vida do Francinaldo, que tem enchido a nossa igreja com palavras abençoadas que Deus tem tocado no coração dele e tem nos abençoado constantemente. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, está próximo aí o casamento, que o irmão possa ser abençoado no seu casamento e no seu ministério, porque através dele Cristo tem nos abençoado bastante. Meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais um Culto Reviver. Que o Senhor possa abençoar todos vocês, possa abençoar a nossa amada igreja em Cristo, igreja única, igreja universal, que é aquela que segue a Cristo aqui nesta terra. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês e que possamos caminhar com Cristo e seguir adiante. E até a próxima, meus irmãos. Obrigado. Fiquem com Deus.